Na Rádio Ferrabras 87,9 FM, Bem de Manhã, um programa da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, IECLB. A apresentação, Pastor William Felipe Zacarias. Olá, nesta semana nós estamos aprendendo tanto sobre alguns ensinamentos da primeira carta do apóstolo João. O texto do programa de hoje foi escrito por Angela Tilby. É sempre bom tirar um tempo para ouvir as Escrituras e orar. Então, sejam todos bem-vindos a esse programa de hoje. A todos que compartilham este momento conosco nesta manhã. Todos precisamos de um momento de pausa, especialmente porque precisamos de um descanso da enorme quantidade de informações que nos chega o tempo todo, seja pela televisão, pelo rádio ou pela internet. Simplesmente tem tanto dessas coisas, são tantas opiniões, são tantas verdades, são tantas ideias, que muitas vezes, inclusive, estamos nos afogando em muita informação. E está muitas vezes também difícil de obter uma perspectiva diferente, ou até mesmo tem sido cada vez mais difícil distinguir a verdade daquilo que é a mentira. Há uma palavra muito usada na tradição espiritual cristã sobre a maneira como fazemos julgamentos. Essa palavra é discernimento. É a capacidade de distinguir o certo do errado e a verdade da mentira. É um dos maiores dons do Espírito Santo. Bem, esta é uma das orações a que eu recorro repetidamente no livro de oração comum da Igreja Anglicana. A oração do dia de domingo, que diz assim, compartilho esse momento com você. Deus, que neste momento queres ensinar os corações dos teus fiéis pelo envio do teu Santo Espírito, concede-nos pelo mesmo Espírito o correto discernir em todas as coisas, e que possamos sempre nos alegrar em teu santo conforto através dos méritos de Cristo Jesus, nosso Salvador, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus por todos os séculos. Amém. Há muito nas Escrituras sobre o julgamento correto, discernindo a verdade da falsidade. Há uma história maravilhosa no livro dos Reis sobre o rei de Israel tentando decidir se deveria ir à guerra contra a Síria
e foi então consultando seus profetas para saber se Deus o apoiaria naquele contexto histórico. Bem, querendo agradar o rei, todos os profetas lhe disseram: vá em frente, exceto um, Micaías. Quando perguntado por que ele não apoiava o rei em sua ambição de conquistar a Síria, Micaías respondeu que havia visto uma visão de um espírito mentiroso que veio para seduzir os profetas do rei para que ele fosse derrotado. Isso nos diz muito sobre como nossos governantes, e como todos nós, se estamos em posições de poder, podemos ser lisonjeados a pensar que temos Deus, ou a verdade, ou a retidão ao nosso lado, quando, na verdade, estamos sendo levados por nossa própria ambição e nossa própria vontade. E chamamos isso de vontade de Deus. A leitura de hoje, de 1 João 4, nos adverte a testar e provar os espíritos. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, nos ouve. Quem não é de Deus, não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Essa passagem das Escrituras sobre fazer julgamentos, testar os espíritos, nos aponta para Cristo, Deus encarnado em um ser humano. Essa passagem nos adverte a ouvir com atenção qualquer afirmação que pareça mágica, seja de políticos, publicitários ou até mesmo de líderes religiosos. E eu deveria querer ser muito cautelosa com aqueles que expressam desprezo por outros, por outras etnias ou por indivíduos que estão em necessidade e cujas vidas deram errado. Jesus Cristo veio em carne. E isso significa que devemos ter respeito pela dignidade humana. Todo ser humano carrega a imagem de Deus. Uma alma por quem Cristo morreu. Uma vida por quem Cristo morreu. Bem, ao navegarmos pela internet ou ouvirmos notícias nos canais de televisão, devemos manter em mente sempre o amor infinito de Deus pela humanidade e também o preço que Jesus pagou para nos salvar dos nossos pecados. Quando nós tomamos decisões, não devemos olhar apenas para o nosso próprio benefício, mas testar cada espírito para vermos então o poder de Deus e também aquilo que Deus pode fazer e aquilo que nós podemos fazer. Agora, claro, o espírito, ou seja, a ideia, a opinião que não confessa que Jesus se fez fraco na cruz e que está do lado dos fracos e vulneráveis, certamente esta opinião, esta posição não vem de Deus, vem do anticristo, como disse o apóstolo João nesta importantíssima carta. Deus Todo-Poderoso, nosso Pai e nosso Rei, pedimos que o Senhor guie os governantes das nações nos caminhos da paz e da justiça, para que homens e mulheres possam honrar uns aos outros e buscar o bem comum através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Oramos por todos que enfrentam decisões difíceis hoje, por todos que têm problemas de saúde
enfrentam dificuldades financeiras ou que têm escolhas difíceis a fazer sobre o futuro. Ensina-nos, ó Senhor, a Te servir com integridade de coração, a testar estes espíritos, ou seja, a estas ideias, com paciência e humildade, a buscarmos a Tua vontade em todas as coisas, confiando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Dá-nos a graça de podermos lançar sobre Ti todos os nossos fardos nesse dia e ajuda-nos para que possamos ser protegidos de toda a impaciência e de toda a ansiedade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você ouviu Bem de Manhã, um programa da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, IECLB. Apoio UI Informática, TI de ponta a ponta. Especializada em soluções e consultoria na área de tecnologia da informação. Há mais de 20 anos atuando no segmento. Conta com uma equipe de técnicos altamente capacitados e certificados em diferentes áreas dentro da tecnologia da informação. UI Informática, Avenida Mauá, número 853, bairro Centenário, em Sapiranga. Telefone DDD 51 3039 3535.